A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos no terceiro dia da campanha, com o tema Minha Família no Altar de Deus. O texto base da campanha se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A Bíblia recomenda a disciplina no lar. Deve-se considerar a importância da disciplina na criação e na formação do caráter dos filhos. Não retires a disciplina da criança. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará as delícias à tua alma. Provérbios capítulo 23, versículo 13. Provérbios capítulo 29, versículo 17. Salomão também escreve: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos e dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Atualmente há fortes tendências em desprezar ou mesmo condenar a disciplina dos filhos como coisa imprópria ou inconveniente. Detém admitir que os pais disciplinam por falta de amor. Talvez até seja verdade devido aos constantes desequilíbrios emocionais. O ódio, por exemplo. Mas não é regra. A disciplina é bíblica. Então, qual seja o sentido dessa palavra? O objetivo de tantas controvérsias? Na Bíblia lemos: a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a disciplina com a vara e a livrará sua alma do inferno. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, capítulo 23, versículo 13 e 14. O que é disciplina? Disciplina significa instrução, direção, governo, imposição de autoridades e métodos correcionais. Como vê, significa muito mais do que mero castigo. Paulo, um homem sábio, ao empregar a palavra disciplina como obrigação dos pais no governo da casa e na criação dos filhos, certamente tinha em vista esse conceito, pois recomenda: cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A ausência da disciplina, em qualquer dos aspectos, podem resultar o desgoverno moral e espiritual dos filhos. Maneira de disciplinar. À luz da Bíblia e do bom senso, há diferentes maneiras de disciplinar os filhos. A disciplina não traz prejuízos, como a indisciplina. O rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Já demonstramos que a disciplina não é mero castigo, embora o castigo seja algumas vezes necessária. Disciplina pode ser a instrução. Não há dúvidas do que o meio mais eficiente dos pais governarem os seus filhos é a prática do bem, e mediante o ensino da palavra de Deus, e o dever em sua casa, na igreja, na escola, em relação aos pais e aos professores e colegas, enfim, a todos ao seu redor. Correção não deve ser feita de uma trovoada sem relâmpagos, em noite escura, na qual o viajante ouve um barulho, mas não vê a estrada. Aliás, o estrondo do trovão pode ser assustador, causar pânico, mas o relâmpago pode trazer luz para o caminho. A correção não deve faltar o ensino, que produz a consciência de como agir de forma acertada. Por isso, antes de qualquer castigo, os pais devem deixar bem claro, com bastante antecedência, quais as regras convenientes, ou seja, ensinar ou esclarecer aquilo que é ou não corretamente aceitável. No entanto, quando a criança
Prefere desafiar esses limites conhecidos procedendo de maneira atrevida, o tempo de levá-la a lamentar o seu feito e desobediência. Demonstração de sinceridade. Até a maneira de disciplinar pode levar a criança a não acreditar nos pais. O mais vital também é o objetivo da disciplina, uma criança em ganhar o respeito e mantê-lo. Falar bem, com voz de autoridade e firmeza, sempre a verdade, e cumprir o que promete, fortalece a autoridade dos pais sobre os filhos. Não são convenientes as ameaças, mas as promessas, até mesmo de castigo, devem ser cumpridas. Certa ocasião, procurei chamar a atenção de uma senhora crente, que ameaçava seus filhos, dizendo: eu quebro a cara, e no entanto não lhe aplicava a menor correção. Os filhos simplesmente zombavam dela. Com certeza, isso não convém. A palavra de Deus ensina corretamente. Aceite-a. O melhor governo é aquele que nos ensina a governar. Dá a importância de quem mais pode a força do exemplo, do que o exemplo da força. Se a criança é tolerada a praticar algo errado, desejará repetir a falha, dominando a situação, revoltando quando não for atendida ou tolerada. A demonstração de autoridade por parte dos pais produz respeito, como nenhum outro processo, e a criança normalmente revela o afeto depois de passada a emoção. E temos um versículo na Bíblia para os filhos: honra teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa. Vivemos num tempo onde os filhos não querem mais obedecer os seus pais. Está muito difícil a formação de um caráter de um indivíduo. Antigamente, os pais criavam até 10 filhos, mas todos iam para o caminho do bem. Hoje em dia, existem leis sobre como corrigir o seu filho, impostas pelo governo. É claro também que não é tolerável a violência doméstica contra as crianças. Mas a correção e a disciplina tem que haver no lar, regras. Porque nós vivemos no mundo, numa sociedade que tem regras. É melhor um pai e uma mãe corrigir o filho do que depois ter que vir visitá-lo numa penitenciária. Porque tem a polícia também aí fora para cumprir as regras. Quando o indivíduo não as cumpre e não obedece. Dentro do lar tem que ter regra, porque na escola tem regra, quando ele for trabalhar também terá regras. As regras são o pai e a mãe, a figura como autoridade do lar, como respeito, mas também não pode deixar de lado o amor, a compreensão para com filhos e a dedicação em instruí-los para o caminho do Senhor. Porque mais vale um exemplo de um pai e de uma mãe do que 1000 palavras. Mas os filhos também têm que ter limites. Tem que haver limites sobre os filhos. Temos que explicar também para os filhos aquilo que é possível, aquilo que não é possível. Vemos crianças também muito mimadas, que não entendem o limite e as regras. Filhos que são a vergonha dos seus pais. Por isso que quando a criança é pequena tem que corrigi-la, colocar disciplina, colocar em castigo. Muitas vezes tirar da criança aquilo que ele mais gosta, deixar uns dias sem. Hoje em dia, vimos no noticiário um adolescente de 16 anos, a mãe tirou dele o celular. Ele pegou a arma do pai, matou a mãe, matou o irmão e atirou contra o pai. Porque não aceitou a disciplina de ficar sem o celular. O vício no aparelho era tão grande que tinha dominado a sua mente. Vai saber se tais jogos eram aqueles jogos de videogame, de violência, que tinha entrado dentro da mente daquela criança, a ponto de cometer essa atrocidade contra sua própria mãe, seu próprio irmão e seu pai. Então, hoje em dia está complicado a correção dentro do lar. Muitos jovens não aceitam. Mas também existem regras.
Se você não mandar seu filho para a escola, o conselho tutelar vem na tua porta. E às vezes não pode levar os filhos para o trabalho. Aqui na minha cidade, um pai levou o filho para o trabalho. O filho de 16 anos teve que pagar uma multa de 10 mil reais, porque o jovem estava trabalhando com o pai no lanche para não deixar o filho na rua. Um jovem de 16 anos não pôde trabalhar no lanche do seu pai. Mas você vê na rua um jovem de 13, 14 anos vendendo drogas. É uma lei que não condiz, porque é necessário ensinar nossos filhos o trabalho, a importância do trabalho. Por isso que antigamente os filhos tinham caráter, criavam ali no sítio, trabalhando junto com seus pais. Hoje em dia, se um menor estiver trabalhando, é complicado. Então, não dá para entender esta lei, né? É uma lei contrária à vontade do Senhor. É claro que não vai tirar o jovem da escola, mas pode estudar à noite e trabalhar durante o dia. E nós, pais cristãos, temos que ser o exemplo maior dentro do nosso lar. Corrigir sim, colocar regras, ter limite, ensiná-los, né? Isto pode, isto não pode, porque lá fora eles terão regras. Terão muitas regras para cumprir para poder viver em sociedade. E se eles não obedecerem essas leis e regras, serão punidos. Então, dentro do lar, nós temos que disciplinar nossos filhos com amor e conforme a luz da palavra de Deus, sem violência doméstica, né? Não estou dizendo aqui de violência, que sou totalmente contra, mas a disciplina é necessária. Correção, castigo, conversar, comunicação com os filhos, e assim conseguiríamos, com êxito, cumprir a nossa missão na terra de paz, que é criá-los na presença do Senhor, Jesus Cristo. Deus amado, Deus eterno, mais um dia desta campanha. Vem nos dar sabedoria, como deu para Salomão, para instruir nossos filhos no caminho que deve andar, para não se desviar deles. Ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, entra na mente e no coração dos nossos filhos. Guarda-os quando estiver na escola, na rua. Protege eles contra a violência deste mundo, que já és do maligno. Guarda eles nas tuas mãos. Guarda, Deus querido, Deus eterno, neste dia, todos que estão indo para o trabalho. Abre as portas também que estão fechadas. Ajude aqueles que estão aguardando causa na justiça, INSS, que estão aguardando benefício, Pai, de alguma enfermidade, que eles possam receber aposentadoria também, aqueles que aguardam. Tenha misericórdia do teu povo nesta terra. Abre as portas que estão fechadas para esse pai de família também trazer o sustento para o seu lar. Ajude aqueles que vão passar por cirurgias, porque tu és o médico dos médicos. Coloque as tuas mãos sobre cada paciente no hospital. Usa de misericórdia. Leva homens e mulheres para orar no hospital, no cárcere. Trabalha no coração desta mãe que ora pela libertação do seu filho, que se encontra no uso das drogas, na criminalidade. Usa de misericórdia, Deus eterno. Vai repreendendo todo o mal nas lares, nas casas. Entra, Senhor. Que nós possamos ser exemplos também de pai e mãe dentro do lar, para ganharmos nossos filhos para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque o maior exemplo vale mais que 1000 palavras. O exemplo do pai e da mãe cristão transforma a mente e o coração dos seus filhos. Gloritima Brans, que tanto Lansritima Brans, entra nos lares, vai restaurando, vai transformando, vai libertando os jovens, Pai, da mão do adversário. Aleluia, Gloritima Brans. E pai e mãe, o seu exemplo de pai e mãe cristão faz a diferença dentro do seu lar. Amém, Jesus. Glória a Deus.